Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alexandra e nesse vídeo nós temos como convidada a Bruna. Olá pessoal, tudo bem? A gente veio aqui hoje contar um conto desse livro aqui, O Terror do Sexto B e Outras Histórias. Isso aí. Nesse livro aqui tem alguns contos sobre algumas situações comuns aí na escola, de vários anos, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Então a gente consegue se identificar muito com algumas histórias que tem aqui e outras nem tanto. Nós escolhemos uma especialmente para vocês hoje, tá bom? Continua nesse vídeo. Então nós vamos fazer a leitura primeiro de um conto aqui para vocês. Às vezes a gente vai comentar alguma coisa aí no meio do texto e depois a gente vai fazer uma conversinha sobre esse conto, tá bom? Ele começa assim. Desta vez ele tinha certeza que ia ganhar. Havia treinado tanto. Levantava-se quando todos dormiam e corria até o sol nascer. 50 voltas e às vezes até mais no quarteirão. 50 flexões antes do café da manhã. Cereal, suco de laranja e pão integral sem geleia nem manteiga. Depois, uma ducha fria e estava pronto. Ia para o ponto, tomava o ônibus da escola e começava um longo parêntese nos seus dias, antes do treino de natação. Eu não consigo tomar banho gelado. O nosso amigo aqui treinava natação e olha só a rotina dele logo pela manhã, logo ao acordar, só para fazer esse treino, né? Quanta dedicação! Só pensando no treino, podia suportar a aula de matemática. Você também implica com a aula de matemática? Mais ou menos, Bruna? Mais ou menos. Às vezes Olha, eu tenho dúvida. É normal ter dúvida, né? A matemática pode ser um pouquinho complicada, mas também é interessante, depende de como tá a aula, hein? E o desfile interminável de outras matérias. Espanhol, inglês, história, geografia, etc, etc. Espanhol. Pelo jeito, nosso amigo aqui não gostava muito de estudar outras matérias não, o negócio dele era a mesma natação. Mas espera aí, meu amigo, precisa estudar o resto, né? Não dá pra estudar uma matéria só não, a gente precisa ter conhecimentos gerais. Na natação você pode usar muita matemática, porque você precisa ver o tanto de quilômetro da água para ver quanto de força tem que fazer e já se preparar. Verdade, pode ser que você precise usar a natação. Você pode também falar mais alto e claro no vídeo. Tá. Senão não vai gravar, ninguém vai te ouvir. Então, voltando ao que a Bruna disse, na natação a gente pode usar muito a matemática, porque quando você vai ver o quantos de quilômetros, de metros que tem, você já pode ver quanta força você vai precisar e já pode se preparar. Verdade, tá vendo? A escola era o mal necessário que ele tolerava. Apenas como lugar de passagem. Como uma sala de espera antes da aventura diária. Nadar, em compensação, era a sua vida. Todas as tardes, das 4 às 6, o resto do mundo ficava para trás. E seu corpo leve e poderoso impunha-se provas, superava obstáculos, batia recordes. No azul da piscina, ele era um herói e sabia disso. Por esse motivo, seguia ao pé da letra todas as instruções do seu treinador. E aí, por esse motivo, aguentava também as suas broncas e seus "você pode fazer melhor", que às vezes lhe pareciam tão injustos. Os treinadores às vezes falam muito isso, né? Você pode fazer melhor. Pode fazer melhor. Você pode ter mais desempenho aí. Melhorar. Eu sei que você não está dando tudo de si. Isso a gente escuta também nas aulas de teatro, viu? Vou te contar. E parece injusto às vezes, mas é necessário. A gente está tentando atingir o nosso máximo para conseguir o nosso melhor.
Uma coisa era estar do lado de fora dando ordens e outra muito diferente era estar lá entrando de cabeça na água. Então ele achava que era injusto porque o treinador não estava lá dentro da piscina no lugar dele, né? Mas o treinador também sabe o que fala. Nadando sem parar de uma borda a outra dezenas de vezes, dia após dia. Valia a pena. Primeiro foi da equipe do ensino fundamental. Depois representou a escola nos jogos interescolares. Ganhou medalha de bronze, mas muitos disseram que chegaria mais longe. Ele tem enormes chances, diziam, e falavam dele como se fosse um grande esportista. Eu nem consigo chegar na de bronze, imagina na maior. Mas aí é treinar, né? Você treina natação? Não, eu treinava. Treinava um pouquinho quando era menor, né? Mas eu era boa. Mas você quer ser uma nadadora? Eu gostaria de praticar no meu tempo livre. Vamos pensar no assunto. Algumas vezes ele até acreditava nisso, que ele era um grande esportista. Outras pensavam que não era para tanto. Conforme o seu ânimo, porque havia dias terríveis nos quais o mundo desabava e ele não era o que se chamava um sujeito muito seguro de si. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? A gente fica meio assim, hoje não tô legal, hoje não tô o melhor de mim e não vai dar certo. Não quero. Que nada! Não era milionário nem o melhor da classe. Não tinha os músculos do Pedro, nem a estatura do Gustavo. Olha o perigo de ficar se comparando. Não sabia dançar, nunca lhe emprestavam o carro. E se barbeava cerca de uma vez por mês. Não tinha namorada, morria de medo. Mas desde que conseguiu ser da equipe de natação, muitas coisas começaram a mudar. Eu já volto. Geralmente, no esporte, desde que começou na equipe de natação, muitas coisas começaram a mudar. Geralmente, quando a gente pratica um esporte, a gente chama mais atenção, principalmente se estamos ganhando medalhas, hein? Seus colegas olhavam para ele com outros olhos. Sobretudo Natália, que era da equipe de animadoras de torcida. Os olhos de Natália. Acho que ele tá meio encantado pela Natália, hein? Plim. Né? Aquele nos filmes. Plim. Nos olhos. Natália era animadora de torcida. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Que tem as animadoras de torcida, elas fazem coreografias lindas para torcer pelo esporte. E aqui tá parecendo um pouco isso. Elas fazem muito aquelas acrobacias que eu nem consigo fazer. Né? Se eu treinar muito, eu não consigo fazer. E elas treinam muito, igual os atletas, viu? As minhas amigas já podem virar, já. Elas fazem espacate, já colocam o pé na cabeça. Elas devem treinar bastante para isso, né? Treina. No fundo, sempre esperaram um milagre. Um golpe de sorte. E algo lhe dizia que sua hora tinha chegado. Dessa vez, no campeonato nacional, tinha certeza que ia ganhar. Havia treinado tanto, então ele não tinha certeza só por sorte, né? Ele tinha treinado tanto que... Por isso que ele estava confiante. Se ele não ganhasse, ele acabava o mundo pra ele. Ele estava confiante. A contagem regressiva começara. Primeiro faltava um mês, depois 15 dias. De repente, só uma semana. Até que por fim chegou a hora. Como chegam todas as horas. E quando se deu conta, estava ali sentado, tremendo dos pés à cabeça. Cadê aquela confiança toda? Nenhuma. Zero. Do vestiário conseguia ouvir as pessoas chegando. Ouvia as animadoras de torcida, os aplausos, os gritos do público. Com prazer, teria trocado todos os treinos, as flexões e as provas de resistência por esse instante horrível que lhe restava antes de entrar na piscina olímpica. Acho que ele estava um pouco apavorado. Tinha vontade de sair correndo. A Bruna também ficou com essa vontade. Desejou com todas as forças um terremoto ou uma bomba atômica. Olha o nível de nervoso que esse rapaz estava. Meu Deus. Queria morrer. Estava sentindo tanto medo.
sabe que ontem eu vi uma menina fazendo a prova e a professora perguntou: quem tá com vontade de pular pela janela? E ela falou: eu tô. Eu também. Eu, hein? Que nervoso, As né? minhas amigas falam, você quer que eu te empurre pela janela de tão nervosa que você tá? Não pode, gente. Tem que saber entender esse nervoso, tá? Não é pra pular da janela, não. Nem se machucar, pelo amor de Deus. Tem que entender esse nervoso e tentar procurar formas de se acalmar, né? Uma das formas é procurando respirar. E também pensa em coisa boa. Respira com calma, foca na respiração. Não é que às vezes acho que é muita pressão em cima. É. Aí fica tudo suado, já fica tremendo. Ai meu Deus, esqueci tudo. Não branco. Não, gente, respira, viu? Respira. E foca na respiração e tá tudo bem. Mas ele estava paralisado e ouviu que o chamavam do alto-falante, pelo nome e pelo sobrenome. Imagina você escutando o seu nome inteiro lá, aquele lugar lotado, e escuta o seu nome inteiro, chamando: Bruna, venha nadar agora. Não, nem ia ser assim, né? Então, o nome dele era Frederico Neto. Anunciou a voz do microfone: Frederico Neto. Eu acho que foi o avô dele que deu esse nome pra ele. Não havia dúvida de que era ele, o mesmo Frederico Neto de toda a vida. Que estranho lhe parecia agora o seu nome? Boa sorte, Frederico, disseram para ele. E com passos que não pareciam seus, saiu do vestiário. Você já teve essa sensação de estar caminhando e os passos não são seus? Tipo... Parece que tá meio flutuando, né? Não, tipo, tudo tremendo, nem parece você andando às vezes. Do lado de fora encontrou-se com todas aquelas cabeças ordenadas em fileira que lotavam as arquibancadas. Imagine que são umas plantas de alface, havia lhe aconselhado o treinador. Não olhe para os lados, concentre-se na piscina e pense que você está sozinho. Essa é uma coisa clássica, né? Falam que quando a gente vai falar em público tem que pensar que está todo mundo de calcinha e sutiã ou de cueca. Né? Não, pra ia você ser não pior achar ainda. que eles estão te julgando. É Ia besteira, ser né, pior gente? ainda. Com um salto... Ah, antes disso. Mas ele não podia nem pensar. Ninguém pode pensar diante de tanta gente. Só se lembrou de Natália, que estava linda com o uniforme de equipe de animadora de torcida. Acho que ele estava apaixonado. Com um salto, mergulhou na água morna. O medo ficou na borda. E foi só um corpo lutando com unhas e dentes contra o relógio e contra a distância. Nunca fez isso melhor do que naquele dia. Extraiu forças de cada um dos seus músculos e nadou, nadou, nadou. Nadou com toda a sua energia, com toda a sua raiva, com toda a sua esperança. Carregando seus 15 anos nas costas. Meu Deus. Nadou como se naqueles instantes estivesse em jogo o resto da sua vida. Mas tava, né, pra ele, tava de tanto que ele treinou pra ele. Ele achou que era decisivo. Né, tipo, ou eu ganho essa coisa ou morro. Minha vida acaba. Ele nadou, nadou, mas não foi suficiente. Ficou em segundo lugar. Medalha de prata. Vice-campeão nacional de natação na categoria juvenil. Ou melhor, perdeu. Pra que se enganar? Perdeu e havia treinado tanto. Trancou-se no banheiro. Não deixou que o vissem chorando. Não foi cumprimentar o capitão, o campeão. Errou! Não foi cumprimentar o campeão. Ele não era um hipócrita. Escutou com inveja os aplausos alheios e se sentiu o mais derrotado do mundo. O que você está fazendo aí atrás? Estão escondendo. Ela está imitando o menino, tá, gente? Lá fora, as animadoras de torcida repetiam as mesmas canções idiotas de sempre. Odiou aquelas vozes de garotas histéricas, mas sobretudo odiou Natália. Odiou-a de tanto que tinha sonhado com ela, de tanto que a tinha imaginado ao lado dele, ele sendo campeão. Coitada da menina, ele descontou até nela.
achou que ele ia ser campeão, ia lá pousar do lado da Natália, mas não aconteceu isso e ela estava lá fora cantando. Gente, ela estava fazendo o papel dela de líder de torcida. O que você tá rindo aí atrás? Eu tô chorando. Ah, ela tá chorando, gente. Pouco a pouco as arquibancadas foram ficando vazias e o silêncio voltou a se instalar. A cara de enterro do treinador apareceu no vestiário e Frederico se preparou para escutar o seu típico sermão. Você fez um excelente trabalho, Frederico, mas é preciso saber perder. É parte do espírito esportivo. Como você reagiria se o seu técnico, o seu treinador chegasse, depois que você perdeu, ficou em segundo lugar e falasse: você tem que ter espírito esportivo e saber perder? Olha, eu já que eu não sou muito assim, eu ficaria brava com Ela ele. quis dizer que ela é nervosa, tá, gente? Ela ia ficar muito brava. É o seguinte, o que o treinador falou é legal. A gente tem que saber perder sim, É verdade. porque não dá pra vencer sempre. Mas talvez aquela não fosse a melhor hora de falar isso, né? Porque ele estava muito bravo, muito chateado. Ele tinha que curtir aquele momento de dor e de desesperança, sabe? O Deixa eu cabelo dele chorar. já subiu, já pegou fogo, já raiva e Ah, tá. Ela tá falando do raiva, tá, gente? Da animação lá, Divertidamente, é isso? O raiva da cabeça dele tava pegando fogo. fica. Verdade. Não era o momento. Saber perder era só o que lhe faltava. Quem podia ter inventado uma frase tão ridícula? Por acaso alguém sabia perder? Não disse nada disso, só escutou mudo enquanto remoía os seus pensamentos. Estava furioso e queria destruir tudo. Foi odioso e terrivelmente injusto com seus pais, que se aproximaram para consolá-lo e que, além do mais, não tinham culpa. Não permitiu nem um abraço, nem sequer uma palmadinha no ombro. Não deixou. Não quis vê-los nem pintados. Já havia anoitecido quando se animou a sair, né? Tudo estava na penumbra, ele ainda estava naquele banheiro do vestiário, gente. Do lado de fora, uma sombra o esperava. Era Natália. Caminharam juntos, arrastando os pés, a passos de tartaruga, sem se falar. Não precisavam preencher o silêncio com palavras. Os dois estavam tão cansados. É por que ela ficou lá? Demoraram muito no caminho para casa. O tempo necessário para deixar que a tristeza saísse e fosse dar umas voltas. Não era preciso ter pressa, não era preciso madrugar no dia seguinte. Frederico merecia um longo descanso, um fim de semana comum, dormir até tarde, talvez um café da manhã gigante na cama e uma boa dose de filmes na televisão sem mover um dedo. Ele tá querendo um aniversário? Resumindo, não tinha mais que estar em forma. Não valia a pena por enquanto. É sempre bom estar em forma, mesmo que você perca. Calma, vamos lá. Depois, quem sabe, na segunda-feira talvez, ou na terça, ou na quarta, ir falar com o treinador e mandá-lo para o diabo? Ou pensar com a cabeça fria, já sem raiva, e continuar com os treinos? Era uma decisão muito difícil. Sim, senhor, porque chances ele tinha. Só lhe havia faltado um pouquinho de sorte. Uns milímetros de sorte. E da próxima vez, com Natália torcendo por ele, tudo podia ser diferente. Ele podia ter esperança. Tinha certeza que ia ganhar. Algum dia. Esse foi o conto Saber Perder, do livro O Terror do Sexto B e Outras Histórias, da Yolanda Reis. Esse livro é muito interessante, a tradução é do André de Oliveira Lima. E nós gostamos muito desse conto, né? Porque fala do saber perder, né? Porque tem muita gente que não sabe perder, porque aí fica desconto em qualquer coisa. Desconta nas outras pessoas. Quebra o lápis, joga mochila. Pessoal, assim, a gente não nasce sabendo perder, né? A gente
inclusive, é muito incentivado a ganhar. A gente é incentivado a fazer disputas o tempo todo, Os certo? pais, vai, você consegue, filho, vai, você é o melhor. Você vai ser o melhor, você vai ser o primeiro. E muita gente acha que segundo lugar é perdedor. Não quer dizer que, pô, segundo lugar, gente. Eu já ouvi que uma pessoa disse que segundo lugar é o primeiro perdedor. Então, olha só. Então, realmente a gente ainda não tem essa cultura do saber perder. Mas essa história é muito interessante, porque a gente percebe o tempo, né? Para você assimilar isso, você aceitar. Não foi dessa vez, mas pode ser da próxima, né? Adiantava o treinador falar naquela hora, Não. você tem que saber perder? Não, ele deveria falar depois que ele já se acalmasse. Porque... Depois que ele já se acalmou. Sim, não, ainda bem o treinador Errou! o treinador teve sorte dele não ficar todo bravo e de falar um monte de... Ainda que ele se controlou e não saiu xingando o treinador, né? Senão o treinador falava, não. Olha, falta de respeito, Falta eles de iam se respeito. magoar, né? Ia brigar. Então nem sempre a gente tem que sair falando tudo que a gente está pensando ali na hora da raiva, né? A gente tem que entender essa raiva, que foi o que o nosso amigo fez. Ele e a Natália saíram sem falar nada, aquele não era o momento de conversar, só de estar um ao lado do outro e se acompanhar. E também ele percebeu que ele às vezes precisava de um momento para ele. Ele ia se dar de presente um fim de semana sem acordar cedo. Mas Um cafezinho da manhã grandão. Não, o café da manhã na cama ele já tá querendo um aniversário. Não, mas é bom às vezes sair da rotina, né? Se dar um tempo para aceitar essas coisas, Mas mas não- depois pensar melhor. Mas não conseguia ir até a cozinha comer? Aí comia na cama. Ai, que folgado. Ele queria um dia bem gostoso. Receber o café na cama, grandão, ficar vendo televisão. Não é todo dia que a gente tem que fazer isso, mas um dia para aliviar essa raiva que ele tava. Depois de uma semana inteira treinando. Depois de tanto treino que ele treinava pra caramba. Depois de uma Merecia, bela né? decepção. Merecia. E aí depois desse dia, né? Se a natação era a mesma paixão da vida dele, acho que ele ia voltar pros Mãe. treinos. Aposto que se ele estivesse feliz, ele ia assistir coisa de natação. Tipo, filme de natação. E assistir outros nadadores pra se inspirar. Verdade. Outras. E aí, pessoal, gostaram do conto? Se puderem, comentem aqui embaixo com a ajuda do papai e da mamãe. Curtam aqui o canal Cenários e Cores para ver mais histórias como essa. Muito joinha. E até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau!